Boa noite a todos. Meu nome é Andreia, eu sou do canal Letras Leais e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino. Eu comentei no vídeo que eu falei sobre os livros que eu adquiri, as últimas leituras que eu estava fazendo e as minhas próximas leituras, o que eu chamei de mistureba literário. Eu chamei mistureba porque vou falar assim de várias coisas. Se eventualmente eu assistir um filme ou ouvir uma música que eu achar interessante, ou uma peça de teatro, ou alguma exposição, eu posso fazer um vídeo e esse vídeo eu vou denominar de mistureba porque nele eu posso postar várias informações, que não somente literatura. E nesse vídeo que eu falei, que eu chamei de mistureba, ou mistureba literária número 1, eu comentei que eu estava lendo o livro Carol e o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino. E eu comentei que eu falaria sobre esses dois livros quando eu terminasse de ler Carol, porque no livro Carol eu ainda estava na metade. Mas hoje pela manhã eu terminei de ler o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios e eu não resisti e resolvi fazer esse vídeo. Bem, Marçal Aquino, ele é jornalista, roteirista e escritor. Ele nasceu em Amparo, que é um município de São Paulo. Ele tem vários livros publicados, tanto livros de romance quanto poesias. Poesias ele só tem 2 livros publicados e ele foi roteirista de alguns filmes brasileiros. Livros juvenis, ele escreve para adultos e jovens e ele tem alguns livros publicados naquela série Vagalumes. De livros juvenis que ele tem, que a gente pode citar, ele tem O Mistério da Cidade Fantasma, ele tem O Jogo do Camaleão, O Primeiro Amor e Outros Perigos. De romances de literatura adulta, ele tem um que eu acho bastante interessante, o título, que é Famílias Terrivelmente Felizes. Ele tem esse daqui, que eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Ele tem O Amor e Outros Objetos Pontiagudos. De filmes que ele tenha feito roteiro, assim, dos mais famosos, ele tem O Invasor. Ele tem também O Cheiro do Ralo, que eu assisti esse filme com Selton Mello, é bem legal. Ele tem Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Acho que é o último filme que teve ele, a obra dele como referência e tendo ele como roteirista. Bem, sobre o livro. Esse livro ele fala essencialmente de amor, de diversas formas de amor. O que eu considerei bastante interessante nesse livro é que normalmente a gente lê em vários romances, quando se trata de amor, normalmente o ser apaixonado ele é do sexo feminino. Normalmente é a mulher que nutre uma paixão, um amor platônico por algum homem. São poucas, pelo menos, as literaturas com as quais eu tive contato, onde o ser apaixonado é do sexo masculino. Normalmente a paixão masculina ela é uma paixão interessada. Quando a gente vê aqueles romances passados na época, né, do romantismo inglês, normalmente às vezes tem um interesse material por trás daquele amor demonstrado pelo homem. E nesse livro daqui não. O ser apaixonado, ele tem um amor puro pela mulher amada. Os principais personagens desse livro são Calbi, que é um fotógrafo, e Lavínia, que é a mulher por quem Calbi é apaixonado. A história se passa em Belém, do Pará, na época da fase áurea do garimpo, e assim, de forma paralela à história principal, que é a história de Lavínia e Calbi.
O autor também fala um pouquinho da questão do garimpo, da violência que existe em torno do garimpo. Ele fala isso de uma forma paralela. E existem alguns personagens secundários na história, mas todos esses personagens, de alguma forma, existe um pedaço de sua vida, de sua história, em que o autor narra situações de paixão, de amor, vivida por esses personagens. Um deles é Altino, que é chamado pelo personagem Calbi. Ele chama esse personagem Altino de careca. É um senhor. E esse Altino também relata nesse livro, através da voz de Calbi, uma história de amor que ele nutriu por uma colega de trabalho. E ele conta a história da paixão por essa mulher apaixonada por um outro homem, e ele vivia à sombra desse relacionamento dessa mulher com esse outro homem, pela forte paixão que ele tinha com ela, para com ela. Ele era loucamente apaixonado por ela. Também tem Dona Jane, que é dona da pensão onde residem Calbi e Careca, ou Altino, como queira chamar. E Dona Jane também tem, a história dela é muito subliminar, ela não tem uma presença marcante nessa história, mas Dona Jane, ela também tem um pedaço de história de amor. Ela é uma mulher, como ela é dona de uma pensão na área do garimpo, ela viveu vários romances passageiros com homens que se hospedavam na pensão a qual ela é dona. Também tem um chinês chamado Sheng, ou Shang, deve ser Shang, que normalmente a gente chama os chineses de Shang, que é dono de uma lojinha de bugigangas, e o Shang é fotógrafo. E Shang também tem uma história de amor de Shang nesse romance, porque Shang, ele tem relacionamentos com rapazes, com meninos na realidade. Ele é pedófilo, ele é homossexual e pedófilo. E tem, por fim, um pastor chamado Hernani, que é o marido de Lavínia. E nesse romance também, Masao Aquino fala de como foi a história de amor de Hernani por Lavínia. Como eu disse, Lavínia é casada. E Calbi, ao se apaixonar por ela, acaba vivendo todas as dores de uma pessoa que é apaixonada por uma pessoa casada. E Lavínia não demonstra na história, pelo menos nos momentos iniciais, ela não demonstra nenhuma intenção de romper o casamento dela para ficar com Calbi. Calbi é fotógrafo e Lavínia também é fotógrafa. E essa talvez seja a característica comum que os une de início no romance. Sendo que Lavínia gosta de fotografar coisas e Calbi gosta de fotografar pessoas. Embora diferentes nas opções dos objetos da sua fotografia, eles têm em comum uma paixão pela fotografia. E a fotografia, ela permeia, então, essa história narrada nesse livro. Por falar em fotografia, eu gostaria de indicar para vocês o filme brasileiro que está em cartaz atualmente, que é Disparos. É bastante interessante o filme, e ele também tem como pano de fundo na história a questão da fotografia. Mas ele discute a questão da justiça feita com as nossas próprias mãos. Ele debate, será que nós, cidadãos comuns, temos o direito de fazer justiça com as nossas próprias mãos? Esse é o mote do filme, tendo como pano de fundo fotografia, mas fica aí a dica para vocês assistirem Disparos. Nesse livro, o personagem Calbi, ele cita diversas vezes um professor de psicologia, que ele chama Benjamin Scheinberg, e que esse escritor teria escrito um livro, o título do livro é O que Vemos no Mundo, e segundo ele, esse livro do professor Scheinberg fala das moléstias amorosas do amor que vira peste. E aí, em diversos momentos, ele vai recortando passagens desse livro, desse autor, e colocando no romance. Esse Benjamin Scheinberg, esse professor Scheinberg,
é um ser ficcional. Mas ao ler o livro, nos leva a crer que esse personagem de fato existiu. Inclusive, dando uma pesquisada na internet, porque eu mesma acabei acreditando, será que ele existiu mesmo, esse personagem? Porque são tão críveis as citações que Calbi faz de pensamentos desse professor, que eu acabei acreditando que ele existia. E fui na internet pesquisar e de fato ele não existia, é uma criação de Masao Aquino. E tem um blog, se eu não me engano, na internet que fala que uma determinada editora teria entrado em contato com Masao Aquino, acreditando que o professor Benjamin de fato existia, teria entrado em contato com Masao Aquino pedindo para ele dar o contato do professor Benjamin, porque essa editora gostaria de publicar o livro dele. Mas ele não existiu, é uma ficção criada por Masao Aquino. Mas assim, eu vou dar uma lida aqui em algumas citações que Masao Aquino insere no romance, como sendo trechos de livros do professor Benjamin Stienberg, mas que na realidade eu acredito que sejam reflexões dele a respeito do amor. Ele fala em um pedaço: o professor Benjamin Stienberg escreveu sobre as tentações em seu livro O que Vemos no Mundo. Aqui é só para ele apresentar para a gente quem é o professor Benjamin Stienberg. Aí ele coloca: de acordo com o professor Benjamin Stienberg, não é possível determinar o momento exato em que uma pessoa se apaixona. Se fosse, ele afirma, bastaria um termômetro para comprovar sua teoria de que, neste instante, a temperatura corporal se eleva vários graus. Uma febre, nossa única sequela divina. Stienberg diz mais: ao se apaixonar, um homem de sangue quente experimenta o desamparo de sentir-se vulnerável. Ele não caçou, foi caçado. Ou seja, aqui ele coloca a questão do homem, ser masculino, ao se apaixonar, como é teoricamente previsto que a mulher se apaixone pelo homem, não o homem se apaixone pela mulher. Quando isso ocorre, o homem se apaixona pela uma mulher, ele acaba se considerando um ser frágil, porque ele de certa forma vai de encontro ao que seria normal e natural. Tem um outro trecho aqui: queremos o que não podemos ter, diz o professor Stienberg, o mais obscuro dos filósofos do amor. É normal, saudável. O que diferencia uma pessoa de outra, ele acrescenta, é o quanto cada um quer o que não pode ter. Nossa ração de poeira das estrelas. Um outro trecho aqui. Em O que Vemos no Mundo, aprecio o capítulo em que o professor Stienberg fala da primeira vez em que despimos certas mulheres. Com algumas, é sempre a primeira vez, diz o lunático mestre. Não se deve ter pressa. Ele ensina no capítulo intitulado Vestir e Despir o Mundo. Um outro trecho que ele menciona, o professor Stienberg, eu só destaquei mais aqueles que me chamaram mais atenção. De acordo com o professor Stienberg, o destino de se apossar por completo do outro é uma das doenças mais comuns do amor. É o resfriado das moléstias amorosas, segundo ele. O problema, Stienberg escreveu, é permitir que se transforme em gripe crônica, costuma ser letal. Ele traz esses trechos aqui do professor Stienberg porque ele fica refletindo sobre a paixão que ele tem por Lavínia. Ele tem uma paixão doentia por ela. Lavínia, ela é bipolar, ela tem, na realidade, duas pessoas que ela se comporta como duas pessoas diferentes. Uma que é mais calma, mais tranquila, mais bem comportada, que é a que Calbi conheceu e que é a que deu o nome de Lavínia. E tem uma outra que é fogosa, que gosta de sexo, gosta de andar nua, é despudorada. Ele dá o nome de Shirley. Então tem momentos que Lavínia chega na casa de Calbi e ele sabe que ali é Lavínia, e tem momentos que ela chega na casa dele e ele sabe que ali quem está chegando é Shirley. E ele começa a conviver com essas duas pessoas e ele é apaixonado pelas duas. O que eu gostei também de Masao Aquino nesse livro é como ele narra algumas cenas, assim, ele nos situa naquela cena
interiorana, né, de Belém, porque Belém tem essa, não é uma grande cidade como São Paulo, Rio, guarda características do interior. E tem situações assim que ele nos guia assim como se fosse o olhar mesmo de um roteirista de filme, que vai nos mostrando aquela cena, aqueles detalhes e nos colocando naquela cena. Uma que me chamou a atenção, ela é bem simples, mas que me chamou a atenção é um trecho em que ele descreve um momento em que Dona Jane está apoiada na janela, eles estão na varanda, Calbi e seu Altino conversando, e Dona Jane está na janela, prestando atenção na conversa deles, e ele descreve uma cena assim, apoiada na grade, Dona Jane levanta o pé esquerdo do chinelo e o descansa na canela direita, enquanto olha o crepúsculo e tenta reconciliar-se com o devaneio interrompido. E eu imaginei aquela cena mesmo, que às vezes a gente faz, levanta um pé para coçar o tornozelo com o outro. Então Marçal Aquino, ele traz muito isso no livro. Outra coisa que eu gostaria de destacar são os títulos dos capítulos. Eles deixam bem claro, né, qual é o cerne do tema do livro, que é a questão do amor, o amor louco, sabe? Aquele amor sexual, carnal também, que o personagem tem que Calbi nutre por Lavínia. Então os títulos dos capítulos são: O amor é sexualmente transmissível. Aqui, ó, o meu marcador de Frida Kahlo já aqui para ajudar a encontrar o nome dos capítulos. O outro capítulo é Carne Viva. O outro título do capítulo é Postais de Sodoma, à luz do primeiro fogo. Então a gente vê que tudo remete a amor e sexo. E por fim, talvez o único capítulo que não tenha essa conotação de amor e sexo, que é Poema Escrito com Billy. Esse é o último capítulo do livro, inclusive é o menor deles. Eu gostei bastante desse livro. Eu li esse livro por indicação de Denise, do canal Meus Olhos Verdes. Já ouvi falar que o filme é péssimo, então talvez eu não veja o filme para não me frustrar. Eu tive a expectativa de ver o filme, mas diante do que foi comentado, eu prefiro não ver, para não perder a poesia que eu adquiri a partir da leitura do livro. Eu vou tentar ler outros livros de Marçal Aquino, não agora, mas vou ler. E assim, sem sombra de dúvidas, eu recomendo a todos que estão acompanhando o meu canal que leiam esse livro, porque vocês não vão se arrepender. Ele é um livro muito interessante, é um livro muito bom. E a última frase do livro resume assim o núcleo da temática desse livro. Esse meu livro é da Companhia das Letras. Possivelmente a próxima edição vai surgir com a capa do filme, que virou moda, essa terrível moda dos livros serem relançados com capa de filme. Eu acho isso terrível. Felizmente a minha capa é a capa original, não é a capa com a capa do filme. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham se interessado em ler o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Espero não ter dado nenhuma informação que se caracterize como spoiler. Caso vocês tenham gostado do meu vídeo, vocês cliquem aí embaixo, né, no gostei. Caso não tenham gostado também, cliquem no não gostei. Agora eu só peço que quem clicou no não gostei, diga por que não gostei, para que no próximo vídeo eu possa melhorar. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui em cima. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau.